Fala pessoal, vamos começar mais uma videoaula, né? A videoaula dessa etapa nós vamos começar, né, a construção de um web service em PHP. É a aula do sexto período de desenvolvimento de projeto aplicado do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, certo? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre como começar a construção desse web service. Eu vou explicar algumas coisas. Nessa etapa eu vou gravar aulas com a duração menor, tempo menor, para ficar mais fácil para vocês irem fazendo, certo? Ao longo da semana, de fazer tipo assim, vídeos de 15, 20 minutos. Vocês fazem uma parte, para não ficar pesado para vocês, beleza? Então vamos lá. Nas aulas passadas nós vimos XML, vimos o XML esquema, né, que é o validador do XML. Então, aqui você tem todos os dados. Aqui você tem um XML também que valida os dados que estão aqui para facilitar a comunicação entre o emissor e o receptor, né? Como eu já falei para vocês, todos devem conversar a mesma língua e esse camarada aqui é o que faz com que essa conversa seja uniforme, digamos assim, entendível a todos. E o web service, que é o que eu falei para vocês no último vídeo, e nós vamos começar a trabalhar com esse web service agora, beleza? Então, para a aula de hoje, eu vou falar para vocês do modelo MVC. Creio que vocês já ouviram falar sobre isso. Eu vou falar também sobre o Visual Studio Code, que é o programa, né? Eu ia falar ambiente de desenvolvimento, mas ele não é uma IDE, ele é um editor de código-fonte, né? Que nós vamos utilizar por enquanto, o Visual Studio Code. E também vou falar sobre a classe de conexão que nós vamos começar a criar hoje do nosso web service em PHP, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar, modelo MVC. O MVC, pessoal, é Model View Controller. Então eu tenho aqui os modelos, a parte de visão e a parte de controlador, certo? Então como que funciona isso aqui? Você tem a parte onde, para dividir primeiro, quando você tem muitos arquivos num projeto, você precisa organizar esses arquivos, certo? Qualquer linguagem, quando o projeto começa a crescer, você vai ter ali muitos arquivos. Então você tem que ter alguma métrica para fazer essa divisão dos arquivos. E surgiu aí o MVC, que divide a questão separa os arquivos de uma forma para ficar mais organizada e garantir uma certa segurança a mais, que o MVC está relacionado aos padrões de projeto, certo? Tem vários padrões de projetos baseados no MVC, beleza? Então, como que isso funciona? Eu tenho aqui uma parte que vai ser view, que é onde vai ficar tudo que o usuário tem acesso, certo? Tudo que o usuário vai ter acesso, vou usar o exemplo de uma página web, tudo que o usuário tem acesso, que vai para a máquina dele, está aqui em view. As imagens, o código-fonte, o HTML, né, o HTML, CSS, tudo que ele vai ter acesso, o JavaScript, tudo que ele vai ter acesso na máquina dele, vai estar aqui, ó, certo? Quando eu preciso de uma função, quando eu preciso de executar alguma função, eu faço uma requisição para um controlador, certo? Esse controlador, caso necessite de algum dado do banco, ele vai consultar. Até tem a setinha aqui, ó. Quando se há demanda, né, de dados do banco de dados, ele consulta o modelo e devolve. Mas qual que é a ideia principal? O controlador faz todas as operações.
Então, você faz a requisição ao controlador, o controlador devolve, trabalha, né, faz a ação que é solicitada, envia para a view e a view devolve para sua tela, digamos assim. Então, esse processo aqui, ó, é constante, certo? Então, vou até colocar aqui para vocês. Esse processo aqui, ó, de o computador fazer uma requisição, mandar aqui para o controller, esse controller processar essa requisição, devolver para a view e a view ser enviada para o seu computador, para o seu dispositivo, é constante. Isso aqui vai acontecer a todo momento. Ah, Denis, e quando isso aqui vai... Quando eu vou usar o model. O model é tudo que eu tenho de modelo para conexão com o banco de dados. Não só de conexão com o banco de dados, mas sim as classes. Então, tudo que está aqui dentro do model é classe e conexão com o banco, certo? Então, a gente pode ter aqui dentro da pasta model, digamos assim, uma classe pessoa, que vai ter o pessoa model. O que é esse pessoa e o que é pessoa model? Pessoa é a classe pessoa model, tudo de consulta relacionado à pessoa, certo? Então, a gente tem tudo aqui. Por que esse processo aqui, ó, é separado desse aqui? Não, digamos, esse processo no todo, o azul aqui, ó. A ideia do MVC é não dar acesso aos usuários aos modelos, certo? Ao banco. Isso aqui é para garantir segurança, certo? Então, eles montaram o MVC pensando, o usuário final que está aqui, não precisa saber o que está aqui, certo? Então, por isso ele vai requisitar os controladores fazem essa requisição e devolvem a resposta para o usuário. Então, ó, requisição, controlador, processa a requisição, precisa de banco? Precisa eu consultar, por exemplo, a busca dos meus clientes lá no banco? Beleza, manda para cá, o modelo faz a busca, devolve para o controlador processa os dados, devolve para a view, que é exibida na sua tela, certo? Então, o modelo MVC veio para isso, certo? Manter uma organização de código e garantir segurança, principalmente segurança. O usuário não precisa saber o que tem aqui no banco de dados, ele precisa dos dados processados e não como funciona a estrutura de dados aqui no model, certo? Então, só recapitulando, aqui no model nós vamos ter tudo que é modelo, conexão com banco, classes, a parte, a classe em si, né, do item, digamos assim, e a parte de banco dela. A classe pessoa, nome pessoa, classe, a classe de modelo, né, classe, aí seria tipo pessoa model, a classe de consultas SQL. View, tudo que o usuário vai ter acesso, certo? JavaScript, HTML, CSS, imagens, tudo que é público, view, certo? Tudo que é ação dentro do controlador, beleza? Então, esse é o modelo MVC. Então, eu já expliquei como que isso aqui funciona e essas siglas, digamos, a sigla MVC com as suas divisões, beleza? Então, vamos para o próximo slide. Então, vamos começar a aula. Agora, eu vou falar para vocês sobre o Visual Studio Code, certo? Eu já deixei ele aberto aqui para vocês. Vocês podem acessar, procurar ele na internet aí, Visual Studio Code. O meu já está em português, eu preferi colocar em português. É idioma nativo,
e eu usava ele em português, usava ele com os alunos do ensino médio. Então, para ficar mais amigável, eu optei por fazer a migração dele para a língua portuguesa. Bom, então vocês vão baixar o Visual Studio Code aí, não tem segredo, bem tranquilo. Outra coisa que eu preciso que vocês tenham na máquina aí é o XAMPP, ou o AMP, ou que é o Apache Friend, que a gente vai precisar aí funcionando também. Eu estou usando uma versão mais antiga, não é uma versão tão nova, PHP 5.36, se eu não me engano. Então, 5.76, acho que é algo assim. Ó, a versão que eu estou usando aqui é a versão 3.3.2. Fica a critério de vocês a escolha da versão, desde que não seja a última versão, que é o PHP 8, tá? Então, PHP 8 ainda está em desenvolvimento, então não está 100%, beleza? PHP 5, se eu não me engano é 5.5.2, não lembro ao certo. Mas depois eu deixo aí nas aulas para vocês com a versão exata. Daí, do 5.5 para cima até a 7, vocês podem escolher aí. Então, como nós vamos fazer algumas coisas aqui, hoje a gente não vai precisar do Apache e do MySQL ainda, certo? Então, hoje nós vamos criar a classe de conexão, vamos dividir o sistema com algumas pastas ali no modelo MVC e vou encerrar essa aula aqui. Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nós vamos precisar do XAMPP, do AMP, do PHP, do servidor Apache com PHP instalado e do banco de dados MySQL. Beleza? Então, esse aqui eu vou sair aqui. Voltando a falar do Visual Studio Code. O Visual Studio Code, pessoal, ele é um editor de código-fonte que traz algumas extensões que facilita a vida dos programadores, certo? Ah, Denis, por que utilizar o Visual Studio Code? Dos editores de código-fonte, para mim, é o que atende mais a demanda, a minha demanda. Não quer dizer que ele seja o melhor, certo? Entre os editores aí a gente tem o Sublime Text 3, muito bom, usei muito tempo. Tem o Atom, certo? Pesado, mas funciona bem. Tem vários aí. Denis, pode usar o Notepad++? Fica a seu critério. O sofrimento é opcional. Não indico, mas... você tem ele instalado? Tenho. Ele serve para você abrir um arquivo ali só. E isso, nada mais. Não te agrega em nada. Então, Denis, posso usar uma IDE tipo Eclipse ou NetBeans? Pode. Mas para o que nós vamos fazer, recurso desperdiçado. Certo? Memória da máquina gasta, em processo e tal. Nós vamos precisar disso nas próximas aulas? Sim, nós vamos usar o NetBeans aí nas próximas aulas. Mas, por enquanto não, então vamos usar o recurso que é necessário para esse momento. Instalou o Visual Studio Code, vamos para as extensões aqui, ó, na lateral, aqui é extensões. O que eu estou usando aqui? Não precisa ser recomendados aqui. O que eu estou usando? Extensão do Bootstrap 4, para vocês não vai ser muito necessário. Essa extensão de HTML e CSS talvez não seja muito necessário, mas é boa, tá? Essa com JavaScript também, para formatar código JavaScript é bom. Isso aqui não é necessário para vocês, é uma forma de trabalhar simultâneo aí, mas era um teste que a gente estava fazendo. PHP Getters e Setters, importantíssimo, nós vamos utilizar na aula de hoje. A PHP IntelliFence, muito importante também. Essa extensão é a extensão de mudança de idioma do Visual Studio Code. E eu estou usando aqui um XML Tools também, que ajuda um pouquinho na hora de a gente montar XML, beleza? Fica a critério de vocês aí. Extensões que eu acho que é muito importante. As duas do PHP não pode faltar, beleza? Essas duas aqui, para ser bem exato, essas duas aqui são importantíssimas, certo?
mas aí depois vocês vão instalando na medida que vocês precisarem, beleza? Então, conversei muito, expliquei os pontos que a gente precisa aqui. Agora, vou para a minha unidade D. Pessoal, só um detalhe importante. Tenho 2 discos, né? E eu optei por instalar o meu Champ na minha unidade D e não na unidade C, que geralmente é o padrão. Então, tudo que eu for fazer aqui nos vídeos, eu vou estar falando sobre a unidade D e não no C, que é a que provavelmente boa parte de vocês vão utilizar. Então, vamos lá. D, Champ, htdocs, aqui tem todas as pastas do meu servidor, certo? Eu vou criar uma nova pasta aqui. Vou criar essa nova pasta. E aí, eu vou colocar o nome dela aqui de Web Service. Web Service. Vou deixar só Web Service, certo? Tá aí. Minha pasta chama Web Service. Eu vou entrar aqui na pasta. Dentro da minha pasta Web Service, vou ter 3 pastas: Model, View. Eu usei uma em singular, todas no singular. View, Controllers. Controller. Beleza. Tá aqui as minhas pastas que eu vou utilizar. Ah, Denis, só um detalhe que eu lembrei aqui que é importante ser falado. Talvez vocês tenham visto criar uma label de acesso a dados, a famosa DAO, certo? Pode ser também, certo? Ter Model View Control, ter todos os modelos aqui e ter uma DAO aqui de fora ou aqui dentro do model. Particularmente, eu prefiro colocar tudo dentro de model. Então, vocês vão ver eu utilizando esse modelo. Então, tudo que é classe vai estar aqui dentro de model. Eu acho que fica mais organizado assim. O que é a classe do objeto, o nome do objeto, o nome da classe no caso, né? O que é classe de conexão com banco, o nome da classe, ponto model. Beleza, então estamos aqui. Criei as 3 pastas e agora eu vou aqui no meu Visual Studio Code e vou mandar abrir a pasta, certo? Para a gente poder trabalhar com a pasta com o Visual Studio direto lá na pasta do nosso projeto. Então, aqui é htdocs, Web Service, tá? Minhas 3 pastas aqui, eu vou selecionar a pasta. Ele vai recarregar aqui. Vai me falar sobre dessa tela de início e vai me falar aqui que tem as 3 pastas, correto? Dentro de Model, eu vou criar um novo arquivo. Esse meu arquivo vai se chamar conexão.php, certo? Automaticamente ele já identificou. Vocês podem ver aqui que ele já identificou que esse código que eu vou criar é PHP pela extensão, né? Colocou aqui a figurinha do elefante que representa PHP. Vamos lá então. Vou criar aqui agora com vocês a classe de conexão com banco que nós vamos precisar para pegar esses dados aí. Depois a gente vai criar o banco. Primeiro eu vou criar a classe de conexão, depois a gente cria o banco, depois a gente cria uma classe, depois a classe que vai acessar essa nossa tabela no banco, depois a gente cria um controlador, e aí depois a gente vai para a parte de fazer a comunicação entre o aplicativo. Denis, eu poderia fazer essa parte toda web? Poderia, só porque a ideia nossa é ter esse servidor, esse web service em PHP, e depois a gente mandar dados de um aplicativo, por exemplo, Android, mandar e receber dados dele. Vamos fazer um web service também em Java e conectar com ele via SOAP, conectar com esse mesmo banco, fazer esse tratamento de dados, ou talvez fazer a nossa aplicação web também, conectar lá nesse banco de dados SOAP aí, nesse web service SOAP.
Beleza, vamos por partes então. Primeiro vamos construir esse web service em PHP. Coloquei aqui minha tag PHP, vou salvar o arquivo, ele vai ver que está tudo certo. Então, vocês já estão acostumados, orientação objeto, class, conexão, abrir a minha classe, vou declarar 5 atributos certos, private, servidor, que é o caminho do meu servidor, vou declarar também o meu usuário. Muito cuidado, pessoal, dessas declarações de atributos, tá? Colocar nomes que vocês não vão se confundir depois. Vou colocar aqui ó, user, para não usar a palavra usuário. Private, pass, senha. Pass, password. Todos os atributos privados, tá, pessoal? Não podem ter acesso a esses atributos fora da classe. Agora eu vou utilizar o nome do banco, né? A gente vai precisar. Nome, banco. E vou utilizar também uma classe para ser uma instância, vai receber, digamos assim, os dados do meu banco de dados, certo? E eu vou colocar ele como banco mesmo, tá? Ele vai receber a instância do meu banco. Private banco. Beleza? Muito bom. Criei aqui. Agora, eu quero inserir os métodos getSetters os getters e os setters desses atributos aqui, certo? Denis, eu vou criar manual, fique à vontade, certo? Eu pretendo utilizar o getters e setters aqui, beleza? Vamos ver se vai funcionar, né? Não está querendo funcionar. Deixa eu ver porque. Vamos tentar fazer só por um. Não. Ele está falando que pedindo para usar a extensão. Manage extension. Tá. Insert PHP. Beleza. Então, pessoal, bem tranquilo de se fazer isso aqui agora. Dê uma olhada aqui como que porque que não estava dando certo, mas ó, botão direito, insert getSetter, ele faz as inserções dos métodos, beleza? Então, não vamos ficar sofrendo aí, ó. Ele vai fazendo todos os métodos, basta você organizar o código aí certinho, beleza? Vamos fazer todos aqui, já fiz de 3, fazer aqui do nome do banco, ó, getter, setter. Não vou explicar isso aqui, vocês já conhecem orientação a objetos, então já está aqui os métodos criados, getters e setters. Agora nós vamos criar mais duas quatro métodos. Vamos lá. A gente criou esses métodos, a gente encerra essa aula da classe de conexão, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é construtor, né? Function construct. Beleza. Aqui eu vou passar algumas variáveis. Servidor. Eu vou passar localhost, né? Localhost. Vou passar aqui também o usuário do banco.
user. Esse é o usuário que você vai precisar para acessar o banco depois, que no caso aqui a gente vai utilizar o root, né? Que é o acesso ao banco de dados MySQL. Deixa eu fechar esse guia aqui para ficar mais fácil para visualizar. Root, pass. O meu está sem senha. Não tem nada de importante ali para colocar uma senha, então é esse mesmo. E o nome do banco, que vai ser igual a Web Service, que eu vou criar um banco chamado Web Service. Ok? Beleza. Declarei, passei aqui os meus parâmetros, né? E agora eu vou setar esses valores, né? Quando eu for instanciar a classe de conexão, eu vou setar esses valores aqui. Então, this set. Primeiro que eu vou setar é o servidor. Então, set servidor, eu vou passar o servidor para ele aqui. Vou fazer assim com os outros três, que é o usuário, o pass e o nome do banco. Beleza? Então, vamos acelerar esse processo aqui. This set user. Dentro eu vou ter user. This set pass. Vou passar password. E por fim, eu vou passar o nome do banco, né? Set nome banco. E aqui eu passo o nome do banco. Beleza, criei meu construtor. Toda vez que eu for instanciar a classe de conexão, ele vai abrir essa seção aqui. Ele vai usar esses dados para gerar a minha instância da classe de conexão com o banco. Próximo que nós vamos fazer é a função conectar. Ok? Então, public function conectar. Na função conectar, aí agora eu vou utilizar o meu banco, né? A minha instância da classe banco. Ela vai receber os dados de conexão, né? Ela vai receber, para ser bem exato, ela recebe a conexão com o banco. A conexão com o banco feita. Basta você utilizar, né? Banco, ó, banco igual new MySQL e vou abrir aqui para ficar mais fácil. Vou passar os parâmetros embaixo aqui, que ficou grande. Então, para eu conectar ao meu banco de dados via MySQL, eu tenho que passar o servidor, o usuário, o pass e o nome do banco, que eu setei logo ali em cima. Então agora, ao invés de utilizar o set, eu vou usar o get, que eu quero pegar esses dados. Beleza? Então, this get servidor, primeiro método, ponto e vírgula não, vírgula. This próximo é o get user. Vocês podem ver que o Visual Studio vai te dando o que você tem que passar. Ó. Agora o próximo é o password pelo MySQL, né? O método ele passa as instruções que o método está esperando. Então, get pass. E por fim, ele vai pedir o database. Ele posso passar também que a porta é o socket. Se eu não passo, ele usa padrão, usa default. Certo? Então, o próximo aqui, this get nome banco. Beleza. Esse é uma parte da nossa função de conexão. Ok? Então, agora, eu vou fazer um if aqui. Se o meu this banco, se a minha conexão com o banco connect error, se houve um erro com a minha conexão com o banco, eu vou matar o processo, vou dar um die aqui. Nesse meu die, eu vou passar as informações do erro, correto?
Então, vou falar aqui, erro de conexão, então 2 pontos aqui, concatenar em PHP com ponto, né? Então, this banco connect error number. Connect, não apareceu a função, né? Vamos lá. Connect error number, essa função. E aí, para ficar algo mais profissional também, a gente vamos fazer um negócio bem feito, né? Eu vou passar o erro também que está aqui, ó. Se teve erro, eu vou printar o número e o erro, certo? Beleza. Então, se teve erro, ele para tudo e não faz mais nada. Se não teve erro, eu vou dar um return e vou passar o desbanco. Desbanco. Perfeito. Então, a minha função de conectar está ok. Vamos para as últimas duas funções, certo? Eu vou para a função agora, uma função difícil de fazer, viu? Essa função é complicada. Public function desconectar. Pessoal, por que eu faço essa função desconectar? O mal dos programadores que trabalham com PHP é abrir a conexão e não fechar, certo? E aí, quando você trabalha com um sistema maior que demanda mais acesso ao banco, o servidor de banco sofre com essa questão de ter várias conexões abertas e o sistema não matar a conexão com o banco de dados. Então, já que nós vamos fazer um sistema bem feito, vamos fazer algo profissional. Então, salvei aqui. A última coisa, eu gosto de criar uma função, pessoal, para executar os comandos SQL, certo? Por quê? Para ele abrir a conexão com o banco, ele abre a conexão com o banco, executa a string SQL que eu passo para a função e mata a conexão. E acabou. Então, garante que você vai fazer uma busca no banco, você conecta, busca o que você precisa, desconecta e mata o acesso à conexão com o banco ali. Para não ficar aquela conexão aberta, para não sobrecarregar o sistema de banco e evitar não seria SQL injection, porque o SQL injection seria direto na consulta SQL, mas que mantém a seção do banco aberta, que é onde que o usuário possa tentar, um usuário com intenções obscuras, digamos assim, possa tentar consultar algum dado nesse banco, beleza? Então, eu vou criar essa função, a última função do dia aqui, public function execute SQL. Execute SQL. E aí, essa função recebe um parâmetro, né? Recebe uma assinatura, digamos aqui, que é a variável SQL, que eu vou passar para ela. Então, para ficar bem simples, eu vou até comentar o código aqui para vocês. Eu vou colocar primeiro, depois eu comento. Então, já vou deixar a linha para comentar aí. Então, olha só. Aqui eu abro a conexão. Diz conectar. Conectar. Ele já, como está aqui dentro, ele sabe que a função conectar pega os dados que já estão aqui na instância da classe de conexão. Conecta. Próxima etapa. Ele vai executar o código SQL, certo? E aí eu diz banco carry, que é quando ele executa. E aí eu passo aqui para ele o parâmetro SQL. Porém, eu tenho que receber essa resposta em algum lugar, certo? E aqui então eu vou criar a variável resultSet, que vai receber o retorno da consulta, se foi vazio, se não foi, resposta de erro ou
o que aconteceu nessa variável result7, certo? Depois que eu fiz isso, a próxima etapa, matar a conexão. Eu já fiz o que eu precisava fazer. Então, desconectar. Se eu precisar de um novo dado, eu conecto de novo, pego o dado, desconecto. Beleza? E por fim, eu tenho que retornar alguma coisa, né? O que eu tenho que retornar? O meu result7, que é onde estão os dados que eu preciso. Então, só para deixar aqui para vocês comentadinho para ficar legal, inicia conexão com banco de dados. Aqui, executa a string SQL e armazena a resposta da variável. Desconecta do banco de dados. E, por fim, aqui o mais importante, retorna a resposta da consulta para o controlador. Isso aí. Bom, então, vou salvar o arquivo, né? Dar um Ctrl S aqui. Nosso arquivo está pronto. A conexão aí deu bastante linha aí, deu 152 linhas. Vai ficar com menos um pouquinho, que a gente deu bastante espaço aqui. Tem espaço sobrando em alguns lugares aqui. Mas aí depois vocês ajeitam para ficar um código bem organizado aí, ficar um projeto bacana. Então aqui desse jeito aqui ficou com 145, ficou um tanto bom. Então está aqui o nosso código, a nossa classe de conexão. Nós vamos utilizá-la muito, né? Tudo que a gente for fazer vai depender dela, por isso eu comecei com ela. No próximo vídeo nós vamos criar o banco, certo? Criar o banco com uma, duas tabelas lá só para a gente fazer o teste. E aí depois a gente vai fazer um modelo, uma classe de modelo. E depois o controlador recebendo os dados, a gente tentando mandar dados lá para esse controlador. Beleza? Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Deixa eu voltar para o slide aqui para vocês. Dúvidas, pode entrar em contato, vamos conversar aí, vamos sanar essas dúvidas, beleza? Um grande abraço a todos e até a parte 2 desse vídeo.